Gravando 1, 2, 3, galera. Então, esse aqui é o processo mão na massa colaborativa. O que é o mão na massa colaborativa? Esse termo mão na massa colaborativa veio de uma turma com a qual a gente estava reunido desde 2015, a galera do Empreender-se. E aí a gente, quando a gente estava trabalhando em coisas que eram geral aí, trabalho manual que a gente tinha que fazer, a gente chamava isso de mão na massa, colaborativa, enfim. Aí gostamos desse nome e estamos usando ele ainda. Mas a ideia é o quê? Nós criamos um processo para interação distribuída usando Kanban com o Trello. Tá? Então, por que distribuído? Porque nós não temos canalização de fluxo de comunicação individual. A ideia é que todo mundo se comunique em canais públicos, principalmente, para que a gente tenha o contexto das coisas que estão acontecendo compartilhado com o grupo. Tá? E o Kanban... Oi, diga, Luiz. Vou fazer uma observação. Eu não sei se todo mundo que vai ter acesso a esse vídeo, essa gravação, tem familiaridade com todos esses termos. Eu acho que seria interessante, a primeira vez que você falar o que é Kanban, o que é Trello, você só rapidamente explicar o que é. Sim, eu vou chegar neles agora daqui a pouco. É uma coisa bem mesmo. Sim. Tá? Então, o que é Kanban? Isso aqui é um quadro Kanban. Ó. Os quadros Kanban, eles têm... O Kanban é uma ferramenta que foi bolada pela Toyota, né, com o objetivo de ajudar a acompanhar o processo da linha de produção. Mas essa ferramenta se revelou muito útil para desenvolvimento de software, por exemplo. Tá? Então, qual é o princípio aqui por trás do Kanban? A gente criou colunas que representam estágios de um processo. Tá? O processo que está inspirando a criação dessas colunas aqui está descrito aqui nesse próximo slide. Eu chamei ele de mão na massa colaborativa. Tá? Então, aqui eu vou falar sobre esse desenho. Isso aqui é um fluxo, não é um fluxograma comum, é um fluxograma para descrição de processos de negócio. Tá? Essa notação que eu estou usando aqui chama BPMN, Business Process Modeling Notation. Tá? Então, nesse desenho aqui, eu estou explicando como é que a gente usa essas colunas. Então, basicamente é o seguinte, ó. Quando aqui nesse quadro aqui, nós temos a coluna caixa de entrada, prioridade, fazendo, aguardando e feito. Caixa de entrada é onde a gente está colocando tudo que identificamos como sendo alguma coisa que eventualmente é necessário. Não analisamos criticamente ainda, só identificou, vai ser necessário. Tá? Então, vai ser necessário executar alguma demanda, a gente coloca na caixa de entrada. Coloquei aqui, ó. Então, primeiro passo é registrar. Tem uma demanda. Demanda é o quê? Qualquer coisa que tenha que ser feita no interesse do empreendimento aqui. Então, por exemplo, nós estamos precisando muito criar uma página, um site para a plataforma, né, para o projeto, para deixar claro onde estão todas as informações, né, um link para aquele white paper e tal. Isso é uma demanda, né? Está colocado aqui no board, ó. Site aplataforma.com. Inclusive já está sendo feito. Tá? Então, identificou uma demanda? Coloca na caixa de entrada. O próximo passo, depois que uma demanda foi registrada, é você analisar ela criticamente. Para quê? Para você identificar se ela é realmente uma necessidade. Se ela não for uma necessidade, você pode cancelar. Né? De repente, não vamos fazer isso. Cancela. É o procedimento que a gente usa no Trello para isso, é o arquivamento, para ela sair da visão, né? E se for uma ideia para o futuro, de repente mover para uma outra coluna chamada algum dia talvez fazer isso, porque aí depois a gente pode voltar nessa coluna, né? E tirar coisas dali para botar elas, para priorizar essas coisas.
Tá? Mas o nosso foco é aqui, ó. Analisou criticamente, viu que é uma necessidade real, então move para a coluna prioridade. Essa próxima coluna da lista aqui, ó, prioridade. Quando alguma coisa saiu daqui para cá, significa o quê? Alguém já olhou para aquela demanda e já viu, não, isso é realmente necessário. Na realidade, para ter vindo para cá, alguém olhou para a demanda e considerou que ela é necessária mesmo, né? E aí, quando ela veio para cá, qual é a ideia? É você... Próxima coisa mais importante que você pode fazer agora. Definir as ações que estão envolvidas nisso, né? Então, uma demanda é prioridade, então vamos definir quais são as ações. Então, por exemplo, aqui, estabelecer um ambiente de conexão e interação, que é esse ambiente que a gente está usando aqui com o Kanban, usando o Trello, né? O Slack, que é a ferramenta de comunicação de time, né? Então, olha só. Estabelecer um ambiente de conexão e interação envolve o quê? Montar um ambiente de colaboração com Slack, Trello, GitHub. Criar canais de comunicação. Então, um grupo no Facebook vai ser a ponte, o canal no YouTube. Uma landing page para o projeto, que vai ser aquele site que está em outro card lá. Criar uma Facebook page. Né? Botei até uma pergunta. Galera, e aí? Que mais coisas a gente poderia colocar em termos de ambiente de interação? Uma delas que eu botei aqui na lista é MailChimp, para a gente configurar uma newsletter e tal. Enfim, então, assim, uma atividade, se ela é prioridade mesmo, você planeja ela, né? E diz mais ou menos o que tem que ser feito. Se é você a pessoa que vai executar mesmo, então você pode eventualmente mover daí para a coluna fazendo e aí se adicionar o cartão. Então, por exemplo, ó, vou trabalhar na produção do hackathon. Aqui, ó. Se eu quiser mover para fazendo, eu simplesmente arrasto o card clicando nele, né? Ele vai para onde eu quiser. E eu solto na coluna que eu quiser. Quando esse card for movido, nós criamos uma integração do Trello com o Slack, né? Então, olha só. Olhem lá para o Slack. Eu movi esse card aqui da coluna prioridade para a coluna fazendo. Vocês viram o que aconteceu no Slack? Vou abrir ele aqui. Ele disse lá no canal Mão na Massa, ele disse, ó, card movido, produzir hackathon em Brasília, da lista prioridade para a lista fazendo. Tá? Então, se foi movido para a lista fazendo, então não está mais parado. Né? A gente presume que não está mais parado. Por exemplo, se eu movi para fazendo, então eu vou me adicionar ao card. Então, se eu coloquei aqui, significa, ó, o povo está sabendo agora, ó, que o hackathon começou a ser trabalhado em cima dele. E quem está trabalhando? Eu. Outras pessoas que quiserem colaborar na produção do hackathon podem se adicionar ao card. Então, por exemplo, Isa, você adiciona aí esse card no Trello. Luiz, você adiciona esse card aí do Produzir Hackathon em Brasília. Clica aqui na sua máquina onde você está usando. Clica na canetinha aqui, ó, no lapisinho. Alterar membros. Aí encontrem a sua própria conta e se adicionem. A Isa se adicionou. Ó. Já está aparecendo a fotinho dela aqui. Luiz, eu te mandei um convite para o Trello? Mandou. Você já cadastrou sua conta, né? Já. Tá. Só não tô com ele aqui porque eu estou acessando do tablet agora e eu não tenho ele aqui instalado ainda. Aí, uma dica muito importante, Isa. Você entrou em 2 cartões que estão na coluna prioridade. Move eles para fazendo. Se você é membro, então está na coluna fazendo. Se tem algo que não está sendo feito, não se coloque no card. Deixa ele parado lá e fica fora do card. Senão, a gente vai ter uma impressão errada de que está havendo atividade em um card que não está na coluna fazendo. Vira zona.
Por experiência No fim, própria. assim, quem rompeu o card do outro é o responsável por ele, né? Exatamente. Ou seja, se você... Tá, Exata... tomou a frente. Exatamente. Se você está num card e não está havendo ação no card, ou move para aguardando, para ser óbvio que está parado. Comenta o motivo, se fizer sentido você comentar por que está parado. Se não fizer sentido, não comenta nada, só bota na coluna aguardando. Se alguém quiser saber por que, pergunta no comentário. Mas basicamente é o seguinte, as colunas de caixa de entrada e prioridade são como se fosse um backlog, são coisas que ainda não foram feitas, mas são coisas para serem feitas. As colunas fazendo e aguardando são para coisas que estão ali no radar de coisas em atividade. Tá? E a coluna feita é para o que já terminou. Então, quando a gente terminar de produzir o vídeo de apresentação, por exemplo, do projeto aqui, a gente move para a coluna feito. Né? Aqui eu vou adicionar aquela algum dia barra talvez. Que seria o quê? Se alguém... Luiz, você não conseguiu se adicionar o card aí, né? Tá precisando de uma ajuda? Não, eu não tô com ele aqui instalado, eu tô acessando do tablet e minhas ferramentas estão todas lá no meu computador de escritório. Ah, entendi. Você não tá com acesso. Aqui eu só tô com o Slack e o Zoom. Tá. Então você não consegue instalar o Trello aí agora, né? Posso tentar? Peraí, só um pouquinho. Pode dar segmento Tá. aí. Beleza. Eu vou dando segmento aqui. Tá. Isa, ainda tem um cartão teu na prioridade ali que você aparece como membro, mas ele não está na coluna fazendo. Então, se ele não está na coluna fazendo, então se remove do card. Quando você for atuar no card, aí você se adiciona a ele. Entendi. Mas mesmo que já esteja tendo uma conversa ali dentro, as Se pessoas já tá tendo interagindo? não tem problema. Tá tendo uma conversa, mas não tá tendo, só tá tendo uma discussão e tal, comenta no card mesmo ele não estando na coluna fazendo, sem se adicionar ao card. Agora, se você tá criando a ID visual, abriu o projeto aí no seu ambiente, tal, tá fazendo aí, você move para a coluna fazendo. Outra alternativa seria o seguinte, você já meio que começou e tal, mas deu uma parada que você tá guardando outra coisa. Então, move ele para aguardando. Ele não está mais parado esperando a ação. Né? Ele já começou a ação, mas está parado esperando alguma coisa. Outra coisa importante, eu não fiz ainda para todos os cards que estão na coluna fazendo, mas não faz sentido um card ir para a coluna fazendo sem ter checklists. Tá? Então, o ato de planejar significa criar checklists no card, né? Com as coisas que são... Como que cria? Tem que ser feitas, né? Então, olha só, vou criar um checklist aqui, ó. No site aplataforma.com, eu criei um checklist para as coisas de infraestrutura, para o de design, né? Poderia criar outro aqui. Como é que eu crio um checklist? Clico no botão checklist, ó. Posso dar um nome para o checklist, né? Teste. Né? Posso copiar os itens de outro checklist que tenha sido criado em algum dos outros cards desse mesmo board. Tá? E aí, ele adicionou mais uma seção de checklist aqui. Aí eu posso ir adicionando, ó, item 1, item 2, item 3. Aí, à medida que a gente for executando, repare o seguinte, ó, quando eu criei esses checklists, foi nesse card aqui foi nesse aqui do site, ó. Então ele diz que tem 2 marcados de 6, né? 6 são o quê? Todos os itens. Então, ó, tem 3 checklists, um tem 2 itens, um tem 1 e o outro tem 3, né? Então, ele marcou aqui, ó, dos 6 que existem, 2 estão feitos, né? Se eu marcar aqui, pá, ele diz que ó, teve mais itens feitos, né? Ó, agora aqui na capa do card, está mostrando 4 de 6 feitos ao invés de só 2, né? Então, num card desses,
Você pode criar checklist. Essas atividades aí de ficar olhando para a tarefa, planejando, botando descrição e tal, eu considero que você está, na realidade, definindo ações, planejando, tá? Então, monta os checklists, bota a data, é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, posso adicionar pessoas num card, posso adicionar etiquetas, essas aqui são as que eu já criei, a gente pode criar ao longo do projeto, vamos criando outras para dar uma noção do que se trata cada tipo de atividade. Nós podemos analisar estatisticamente também as distribuições dessas etiquetas, os tags, né? Para poder ter noção, né, de que tipo de trabalho está em andamento e tal. Depois eu vou mostrar para vocês visões do Trello olhando por essas dimensões aí. Posso criar checklists que vocês já viram, posso criar uma data de entrega, né? A data de entrega é basicamente para que, por exemplo, se eu botar uma data de entrega aqui, ó, site da plataforma.com, vamos inferir que ele vai entrar no ar até dia 21. Então ele passa a aparecer aqui, ó, avisou lá no Slack, né? Ó, definiu uma data de conclusão para essa atividade, tá aqui, ó, 21 de setembro é a data prevista para terminar esse trabalho todo que estiver aqui, né? E aí, bom, outras coisas que a gente pode fazer. Posso anexar coisas, né? Inclusive, por padrão, se eu anexar uma imagem aqui, ela vira a capa do card, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o site aplataforma.com, esse é o site aplataforma.com. Por exemplo, se eu copiar aqui essa página e fizer um upload desse arquivo, aqui, anexo. Ele está no meu desktop, o arquivo que eu dei um print screen. Mesa. Então, a última captura de tela é esta. Só pode ser essa imagem. Já pensou, hein? Botar uma imagem qualquer e depois é a imagem errada, hein? Deus livre. Então, olha só. Adicionei um anexo. O anexo apareceu como capa do card, né? Como essa imagem aqui está aparecendo como capa do outro card ali. Tá? Posso adicionar, então, anexos. E eu também posso adicionar um anexo e não querer que ele vire capa. Só remover capa. Se eu criar a capa de novo, ele vira a capa do card. Se não, aí o card aparece sem o label, né? Por exemplo, vou tirar a capa aqui, ó. Ficou só o título, né? Dependendo do projeto, se tiver muito card, muita foto, pode ser mais interessante ficar sem as capas dos cards, né? Para não bagunçar muito a visão, né? Se estiver bagunçando. Isso aqui eu que criei esse botão aqui, só aparece para mim. Eu instalei uma add-in, uma extensão do Chrome que me permite cronometrar o tempo que eu atuo num card. Tá? Mas isso é para minha estatística pessoal mesmo. Eu nem tenho usado, inclusive. Mas eu poderia documentar. Então, por exemplo, se eu marquei aqui que eu comecei a trabalhar nisso, ele abriu uma janelinha ali que ele está... Estão vendo que ele está contando segundos aqui? Ó, ele está contando segundos lá. Na realidade, ele vai botar comentários. Ó, quando eu parar de cronometrar aqui, ele vai adicionar um comentário na estrutura lá. E aí, enfim, aí ele vai contabilizando. Mover. Eu posso mover o card para outro quadro ou apenas para outra coluna por aqui, né? Ou você pode mover ele por aqui, ou você pode simplesmente arrastar, né? No caso, mover, ele te dá a vantagem de você ter, inclusive, mover para outro board, né? E pode também dizer a posição naquela coluna onde ele vai cair, que ele vai ficar. Então, você pode mover a partir daqui também. Pode copiar o card, né? Se você está, por exemplo, criando cards para atividades parecidas, né? Você pode assinar o card. Essa aqui é importante, tá, galera? Você assina um card
para que você seja avisado toda vez que houver uma evolução nesse card. Isso aqui é só na experiência do Trello, tá? Então, como eu assino esse card aqui, e eu estou assinando ele meramente, como eu me adicionei como membro, eu já sou assinante. Mas, se eu não sou membro, mas quero ficar a par, sempre que houver uma evolução nesse card, aí eu posso assiná-lo, né? Então, por exemplo, esse outro card aqui eu não sou membro, ó. Criar ID visual do projeto. Eu não sou membro dele. Eu posso assiná-lo. Agora, se houver qualquer atualização nele, vai acender o meu sininho ali, ó, para esse card. Isa, faz um favor? Bota um comentário no card do Criar ID visual para o projeto. Conseguiu? Vocês viram que acendeu um sininho aqui? Por acaso ele fez o aviso no Slack também, né? Então o Slack duplicou a mensagem de aviso do Trello. Tá? Isso aqui é só da experiência do Trello. Mas é isso aí. Se você assina um card, vai aparecer o sininho toda vez que houver uma evolução naquele card. Tá? Você pode assinar cards, você pode assinar colunas, ó. Aqui nos 3 pontinhos da coluna, você também tem o assinar, ó. Tá? E você pode assinar o próprio board inteiro. Ó. Mas assinar. Se você assinar o board, aí qualquer coisa que acontecer em qualquer card do board vai acender o sininho para você. Então, por exemplo, quando eu estou atuando como facilitador, implementando esse processo em alguma startup, alguma coisa, eu assino todos os boards. Tá? Já vou, inclusive, assinar esse board aqui inteiro, porque aí qualquer coisa que alguém botou um card aqui, aparece um sininho para mim, no meu Trello, né? Tá? Era isso. Aí quando eu já vi aquilo, some o sininho. Né? O sininho continua aparecendo para todo mundo que é assinante do card, né? Até que a pessoa veja. Tá? E arquivar é a ação basicamente quando você arquiva um card, ele sai da visão, ele não aparece mais em nenhum lugar aqui, pode ser recuperado depois. Tá? Então, o Trello, ele nos permite estabelecer um processo que tem estágios e aí criar atividades e acompanhar a evolução dessas atividades à medida que a gente move os cards entre as colunas, né? Ou seja, mover entre as colunas significa evolução. Até aí tudo bem, gente? Tá claro? Tem perguntas, dúvidas? Galera, eu tô sozinho? Vocês estão aí? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu tinha meio barulhento aqui, mas eu tô ouvindo o tempo todo, tá tudo certo. Aqui no meu deu conexão instável, por isso que eu achei que eu estava sozinho e estava mesmo. Ah, tá. Por algum minutinho e tal. Então, assim, o Trello, ele é uma ferramenta de Kanban, né? Então, ele disponibiliza essa possibilidade de você ter os estágios de um processo plotados em colunas, e aí a navegação de um card através das colunas representa a evolução daquela atividade no processo, né? E o processo que que desenhamos para trabalhar aqui nesse projeto é esse aqui, né? Então, ó, entrou na caixa de entrada, analisou criticamente, vai para prioridade. Aí, aqui entra a mágica da interação distribuída. Membro do time se adiciona à atividade. Tá? O que significa isso? Por que eu coloquei assim? Porque essa é a diferença entre o gerenciamento de projetos tradicional e o que a gente está fazendo aqui distribuído. A gente não está trabalhando com um processo em que a gente espera, por exemplo, que eu, Dax, venha nos cards e eu adicione as pessoas. Por exemplo, eu vim aqui no Criar ID Visual, eu vou alocar a Isa, por exemplo.
para trabalhar nesse card. Nós não estamos trabalhando dessa forma. Quando a gente toma essa atitude de definir que uma pessoa vai poder ficar canalizando, definindo quem faz o quê, a gente está criando hierarquia. Tá? A gente está escasseando os caminhos que a comunicação flui. Tá? Então, a gente espera que, na realidade, as pessoas que seriam as pessoas que tocariam uma atividade, eu estou presumindo que a pessoa que é a pessoa para aquilo, se ela estiver disponível para fazer aquilo, ela vai tomar a iniciativa de ir lá, se adicionar ao card e fazer. Tá? Então, nós precisamos estar todos nós treinados para isso. Então, você não deve entrar no projeto e esperar, fulano não me passou nada para fazer. Não. Se você não tem nada para fazer e está afim mesmo de fazer alguma coisa, então se conecta no Slack para você saber, nas comunicações do Slack, você vai saber o que está rolando, né? Sabendo o que está rolando, você vem aqui no Trello, né? No Slack e no Trello, né? Você adiciona o card e sai tocando. Quando você se adicionar um card e mover ele para a coluna fazendo, a galera vai toda ver que você se adicionou, né? Porque vai contar para todo mundo lá no Slack, ó, fulano de tal se adicionou ao card, foi adicionado ao card, né? E aí, né, a gente está lá todo mundo conversando sobre todas as coisas que estão rolando, né? Viu que alguém entrou no circuito, já está todo mundo ligado, aí é só uma questão de interagir e continuar apoiando um ou outro, se apoiando aí para executar as coisas. Tá? Perguntas, galera? Não, por enquanto tudo certo. Tá? Então, como é que eu imaginava isso aqui? Ó, aqui bom, aí é o seguinte, então, definiu as ações, a gente tem atividade lá na coluna prioridade, né? Aí eu estou esperando agora que as pessoas que vão fazer se adicionem ao card, né? Então, isso aqui essa bolinha representa um evento. Quando a pessoa se adiciona à tarefa, essa tarefa ela deve mover para fazendo e aí executando. Quando ela terminar de executar, move para feito. Quando mover para feito, assumimos que a demanda está encerrada, né? Agora, está encerrada mesmo? Aí depende de nós estarmos traquejados para colaborar dessa maneira. Ou seja, se eu planejei uma atividade, vou lá e vou colocar checklists aqui, né? Precisa ficar claro nos checklists qual é a definição de feito da atividade. Ou seja, criou uma atividade e foi lá planejar, coloca ali no planejamento, nos checklists ou na descrição do card, todas as informações são necessárias para a gente saber se a atividade está pronta, né? Então vamos ver aqui, ó, essa atividade aí, siteaplataforma.com. Então a descrição da atividade, ó, o objetivo desse site é servir como espaço para divulgação do projeto. Não é o site da plataforma, é o do projeto da plataforma. E aí eu estou dizendo, ó, precisa ter um campo para informar o e-mail, para saber mais sobre o projeto, apontamentos para o ambiente de colaboração do projeto, que é o Trello, Slack, GitHub, YouTube, Facebook. Mini biografia de todos os iniciadores e investidores do projeto, né? E aqui dei um exemplo de um site que tem os mesmos tipos de informações que eu acho que tem que ter no site da plataforma aqui. Então aí, colocando essas descrições aqui e criando checklists, né? Eu estava fazendo isso aqui no processo, definindo ações. Só que aí, como parte dos checklists eram coisas que eu mesmo ia fazer, o que eu fiz? Tomei a iniciativa, movi o card para fazendo, me adicionando a ele, né? Então, esse card agora está na coluna fazendo e eu estou adicionado. Não só eu estou adicionado, como a Isa também, né? A Isa, nessa demanda aqui do site da plataforma, ela vai fazer a identidade visual disso aí, né? E eu vou fazer a implementação disso em código-fonte. Tá? Para botar no sitezinho lá. E quando você digitar a-plataforma.com, vai cair na página que é a saída dessa atividade aqui. Tá? Então, assim, mas mesmo assim eu posso ajudar o público
planejando uma atividade. Por exemplo, vídeo diz boas-vindas, ó. Fui eu que criei essa atividade. Criei um checklist, o que eu acho que deve ser feito? Criar um roteiro, gravar, editar e publicar, né? Eu não sou um bom videomaker, né? Eu gasto muito tempo para fazer isso, né? Enfim, até tecnicamente sei fazer as coisas, mas não tenho muito traquejo. Mas de repente alguém que está no canal tem mais traquejo do que eu, então, e se sentiu chamado por executar essa atividade, então a pessoa vai, na realidade, fazer isso aqui, se adicionar ao card e depois mover para a coluna fazendo. Ó, o Luiz entrou no site. Ah, você instalou o aplicativo no celular? Instalei. No tablet, Instalei. né? É isso aí. Foi. Você viu que a experiência dele é muito parecida com a da web, né? Ah, tranquilo. O Trello é a melhor ferramenta de Kanban que eu já vi eletrônica, assim. Legal, muito bom você ter entrado aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Qual é a diferença de uma estrutura hierárquica para a nossa? A nossa é distribuída. Então, a gente tem esse evento aqui da pessoa se adicionar. Para ela se adicionar, ela tem que estar, aí eu estou inferindo, olhando para o Slack. Entendeu? Porque a comunicação geral, vocês perceberam que está trafegando pelo Slack? Tem esse canal Sim. geral aqui, ó. No geral, tá muito no geral ainda só as nossas comunicações, né? Mas daqui a pouco ela deve tender a partir também para os outros canais. A gente deve criar outros canais para os assuntos mais específicos, né? Então ela deve se distribuir para outros canais. Mas assim, se você está interagindo pelo Slack, você está sabendo mais ou menos tudo que está acontecendo. E esse canal aqui, mão na massa, tudo que acontecer no board de atividade lá naquele mão na massa colaborativa, esse aqui, é replicado lá, tá? Além disso, o que está nesse outro board aqui, ó, que é o do projeto, ó, também eu não coloquei nenhuma atividade do projeto aqui. Aqui, esse board aqui, ele tem algumas colunas diferentes. A ideia desse board aqui é ser usado só para projeto de software, tá? Então a gente vai elencar nessa coluna Product Backlog aqui tudo que vai ser construído e aí a gente vai sprint a sprint, selecionando algumas das coisas para fazer, né, no sprint, ou seja, na semana ou 2 semanas. Né? Então, vamos entregando por partes. Né? Então, vamos criar uma listona no backlog, no Product Backlog, e aí vamos movendo partes dessa listona para o Sprint Backlog. Sprint Backlog é o que você vai fazer no período. Product Backlog é tudo. Tá? Então, quando tiver evolução também nesse board aqui, vai aparecer lá no Mão na Massa Colaborativa. Criei um terceiro board aqui, ó, no nosso time Trello, que chama Roadmap. Esse Roadmap aqui são as atividades que aparecem no white paper, tá? Que são naquele documento lá. Então, isso aqui, digamos assim, é o planejamento mais de nível estratégico do projeto. Tá? Então, que é aquela lista lá. Então, mobilizar a galera, implantar o ambiente de conexão e interação, emitir as PCONs, implantar elas numa bolsa, desenvolver, implantar e sustentar os serviços e aplicativos, né? Implantar o sistema para contabilização distribuída, para distribuição de receita e de recompensas. Né? Então, esse aqui é o escopo do projeto todo num nível mais estratégico. E aí, as coisas que forem de nível operacional, a gente vai trabalhando, se for software, dentro do board de projeto do aplicativo, se for geral do projeto, enfim, atividades gerais, aí fica aqui no Mão na Massa Colaborativa. Tá? Bom, existem outras ferramentas que a gente não está usando no projeto, como, por exemplo, o Correlo. O Correlo é um aplicativo pago que olharia para o nosso Kanban aqui e geraria um monte de estatísticas diversas. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês eu tenho aqui o Correlo. Peraí, cadê? Compartilhando isso comigo. Cadê no meu drive?
Aqui. Não é isso aqui que eu queria. Já nem tá mais aqui, então, enfim, old. Bom, não sei onde foi parar isso. Tá. Mas o Correlo, ele gera estatísticas diversas, né? Putz, só apagou aqui? Cadê? Não. Institucional TI. Infrasegurança não. Não tem mais os processos. O Banner está aqui. Cursos. Não sei onde foi parar isso não. Tá. Aqui. Então, o Correlo, ele gera gráficos assim, né, sobre as demandas que estão andando. Então, se você, por exemplo, criou as colunas e tal, remaining aqui é tudo que ainda não entrou nas colunas que estão em atividade, ou seja, tudo que está na caixa de entrada em prioridade. O que está em andamento está nos sprints, né, está em outros lugares que não está parado. Então, tem como gerar diversos tipos de estatísticas com base na evolução desses cards nas colunas. Tá? Então, por exemplo, o Correlo, no caso, como é que ele faz? Você tem que dizer para ele que essas colunas aqui, essas primeiras são de backlog, são coisas a fazer, que essas duas aqui são de fazendo e que essa aqui é feito, né? E aí ele vai contabilizar, tinha tantas ativas, tantas por fazer e tantas feitas em tal data, né? E aí a cada dia ele vai contabilizando quanto tinha para fazer, quanto já foi feito e quanto estava em andamento. E aí você pode gerar gráficos, estatísticas de desempenho em relação a isso. Pode gerar estatística, por exemplo, em relação a qual a distribuição dos tipos de atividades. Olha só, filtrar cartões. Por exemplo, quero ver só os que têm a ver com design. Ou quero saber os de comunicação. Ou quero só os de business development. Então, eu posso filtrar. Por aqui eu quero saber todos que estão com o DAX. Eu quero saber no que o Luiz está trabalhando. Aqui, Cadê o Luiz aqui? O Luiz está só no site da plataforma. Tá? Então, tiro o filtro aqui. Então, tem várias maneiras de trabalhar com as informações que a gente registra aqui. Basicamente, o que a gente tem que se treinar para os próximos dias é usar esse board aqui. Eu criei na nossa apresentação aqui, eu também coloquei mais desenhos aqui, não pretendo aprofundar nisso agora, tá? Mas se você identificou que as demandas eram ações, então você está usando sempre aqui esse board, mão na massa colaborativa. Né? Se uma demanda, na realidade, é um projeto inteiramente novo que você vai ter que iniciar, então roda um processo de projeto. E aí, o que eu estou chamando de realizar projeto e não gerenciar projeto? É isso aqui. Isso aqui é o processo que a gente está rodando na plataforma. No ambiente distribuído, gerenciamento de projetos para ambientes distribuídos. Primeiro passo, criar um ambiente de colaboração
com Slack, Trello ou o que for. E aí, criar um fluxo de interações do time. Que é isso que a gente está fazendo. A gente começou a se reunir e vamos transformar esse espaço aqui num espaço cotidiano, né? Quando isso aí virar um espaço de comunicação que já existe, virou fluxo. Quando virou fluxo, a gente está na interação distribuída. Tá? Então, criar as interações primeiro. Então, eu estou fazendo isso aqui na forma de interagir assincronamente com vocês no Slack e também através dessas reuniões virtuais, né? Aí, criou o fluxo de interações, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a criar backlogs, né? Ou seja, listas de coisas para fazer. Ou seja, a gente vai popular esse board aqui e o lado do projeto, né? Então, a ideia é, se alguma coisa, um item a ser feito é uma funcionalidade do aplicativo, por exemplo, a funcionalidade de entrar no sistema com a conta do Facebook. Então, nós vamos criar um card lá no backlog do produto, no board do projeto. Se uma atividade é, por exemplo, verificar com a contabilidade qual é o objeto social que a empresa tem que ter para poder aceitar assinantes, para poder distribuir dinheiro, como vai ser e tal. São atividades diversas que têm que ser feitas. Então, a gente cria isso lá no board de mão na massa colaborativa. Tá? E aí, eu descrevi aqui o processo como sendo uma parte de iniciação, que é simplesmente chegar a criar um fluxo de interações, né, distribuídas, sem hierarquia. Aí, execução, que é executar o projeto e desenvolver o software. E encerramento, que é, né, desalocar o time, pagar todo mundo, se ainda tiver coisa para pagar fornecedores ou fazer outras coisas, fechar a conta, né? Cancelar, fechar o Slack, fechar o board do Trello, sei lá, enfim, arquivar as informações de lições aprendidas, aí crie-se a rotina de encerrar um projeto. Mas eu estou tratando os projetos como iniciação, execução e encerramento. O que tem de diferente, de muito diferente do PMBOK? PMBOK é o Project Management Body of Knowledge, né? Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. Nós não temos um dos processos principais do PMBOK aqui. Qual é, gente? Alguém lembraria? É o controle. Eu tirei o controle aqui. Então, se fosse o PMBOK, a gente teria iniciação, execução, encerramento com controle trafegando em tudo. Eu eliminei o controle porque nós estamos na interação distribuída e estou assumindo que a transparência radical que a gente vai ter por causa das interações vai cobrir o gap que nas hierarquias a gente preenche com controle. Então, nós não vamos controlar. Todo mundo já vai estar sabendo o andamento das coisas, entendeu? Não tem reunião de ponto de controle. Não tem reunião para perguntar por que o Luiz não entregou tal coisa ou quando ele vai entregar. As interações estão acontecendo no dia a dia. Nós não vamos inserir partes do processo para isso. Tá? E aí, o que mais tem aqui? Executar o projeto, que seria essa caixa aqui. O que significa essa caixa aqui de executar o projeto? Significa revisar a backlog, que é a caixa de entrada ali. Priorizar coisas, colocando na prioridade. Executar. Depois registrar lições aprendidas, se for o caso, né? E aí fica nesse ciclo, escolhendo coisas para fazer e executando, entregando, até chegar no final do projeto. E se o projeto envolve também de desenvolvimento de software, aí tem esses três processos aqui, que nós não precisamos entrar em detalhes agora, mas que eles, na realidade, eles dão a inteligência do Scrum, que a gente vai executar aqui no nosso desenvolvimento de software. Então, aqui está o nosso processo que a gente vai executar no âmbito de desenvolvimento de software. Coloquei um videozinho explicando o que é Scrum aqui no final. Eu acho que seria legal vocês assistirem. Nós não vamos planejar, nós não vamos executar o Scrum na íntegra, porque o Scrum, apesar de ser um método ágil,
ele ainda é um processo industrial, o que eu quero dizer? Ele ainda é muito baseado em controle também. Nós não vamos precisar de tudo que ele traz nessas dimensões, tá? Mas nós vamos usar basicamente a ideia principal do Scrum, né, que é você identifica o que é para fazer e aí divide em partes e aí vai executando partes sistematicamente em espaços de tempo fixos, né? Então, eu crio um product backlog com tudo que vai ser feito e vou trabalhar em sprints. Os sprints, eu posso fixar um tempo, por exemplo, o nosso sprint aqui, a minha sugestão é que sejam sprints de 2 semanas. Então, eu tenho lá um product backlog com tudo que vai ter na plataforma, 10 coisas. Então, beleza, identifiquei as 10 coisas. Nesse período de 2 semanas, eu vou executar só essas 2. Então, essas aí são o backlog do sprint. As que não vão ser executadas agora, ou seja, as outras 8 vão continuar no Product Backlog até terminar esse sprint e começar o próximo. Tá? Então, nesses 3 slides aqui, eu explico como vai funcionar essa dinâmica aqui. Aí não quero entrar muito em detalhes agora, porque não vai ser muito produtivo. Tá? Mas já tá descrito superficialmente aqui todos os processos que a gente vai ter principais. Tá? O mais importante para nós é isso aqui, mão na massa colaborativa. Tá? É a gente estar traquejado para identificou algo que é uma coisa para fazer, coloca lá no board. Que aí as outras pessoas, opa, botaram um card novo na caixa de entrada. Se é prioridade, bota na prioridade, planeja botando checklists. E aí, quem quer trabalhar, vai lá, se adiciona no card, bota na coluna fazendo e depois move para feito quando terminar. Então, esse é o mão na massa colaborativo. Diga, meu querido. Aqui no Trello, em determinado momento vai ter, acredito que dezenas de pessoas mexendo, movendo cards, enfim, adicionando informações e tal. Eu entendo que é uma coisa colaborativa e tal, mas então não existe nenhum, digamos, gerente para aquilo ali. Não. Quem é que decide qual é o momento de passar, se está finalizado, se está bem finalizado? Qualquer um pode fazer isso? Qualquer um pode fazer isso. Aí é o seguinte, né? Tá bem finalizado, não tá? Aí depende. Se é uma atividade de desenvolvimento de software, para estar bem finalizado, eu estou supondo que passou por isso aqui, ó. Botou num ambiente de desenvolvimento, testou, move para um outro ambiente de homologação, que esse aqui vai ser mais parecido com o real de produção. Aí testou ali, parecido com o de produção. Funcionou também? Move para produção e testa em produção. Funcionou, aí está terminada. No caso das atividades que são de desenvolvimento de software, tem um processo de qualidade mais sistemático, né? Agora, se é uma atividade, por exemplo, de montar uma home do site, né, uma página estática, né, como esse card aqui, né, site da plataforma, né? Então, quando a pessoa mover para feito, eu vou estar assumindo a gente acessa lá e vê se está lá o site e se ficou legal. Se não ficou legal, move de volta para fazendo, né? Ou, na realidade, aí o que eu acho mais legal? Alguém está trabalhando em alguma coisa, achou que está pronto? Então, comenta. Ó. Galera, eu acho que então era isso, né? Era isso? Vou mover para fazendo, beleza? Beleza. Aí, beleza. Então, se for algo mais simples, combina entre as pessoas aqui. E outra coisa, quando você... isso que eu achei muito legal do Trello integrado com o Slack. Lá no Slack, a gente fica, né? Diferentes cards estão sendo trabalhados, ó. A Isa foi adicionada ao criar ID visual, ao criar site plataforma. Aí, criar um nome para a plataforma foi movido de prioridade para fazendo, né? Então,
a evolução das coisas vai aparecendo no Slack e tudo misturado aqui no canal, né? Ou seja, no canal a gente fica com uma visão superficial do todo. Não é qualquer evento que acontece no card que vem aqui para o Slack. Eu selecionei alguns, tá? Podemos, ao longo do tempo, diminuir a quantidade de eventos que são copiados para cá. Eu deixei mais eventos agora, do que eu uso normalmente, para ser mais lúdico e ilustrativo, para a gente ter uma noção de evolução. Depois, quando o volume de trabalho aumentar, pode fazer sentido a gente, por exemplo, não replicar todos os comentários de um card. Mas quando um comentário é feito, ó, new comment, ó, criar um site. Então, Marcos comentou no site, no cartão tal, alguma coisa. Então, os eventos aparecem aqui. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, aqui tem um comentário de um card, depois comentário do outro, aí comentário do primeiro. Se você quer ver a lista de todos que foram só naquele card, você clica no card aqui. Clicou no card, ele vai abrir o card lá no Trello. E aí o histórico de comentários que você vai ver são só o histórico daquele card. Tá? Então ele pode ter uma discussão enorme. Várias discussões enormes podem estar sendo executadas em cards diferentes, por pessoas diferentes, né? Lá no Slack vai ficar uma lista, né? Vai ficar aparecendo tudo que está acontecendo. Mas aí, se você quiser analisar uma demanda individualmente, é só clicar nela, que aí você vê o histórico só dela. Tá? Isso facilita demais para a gente se comunicar sobre muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Pessoal, dúvidas mais? Perguntas, comentários, sugestões? Acho que em relação ao Trello tá tranquilo agora. Tranquilo? Então é o seguinte, ó. Aí nos próximos passos, a gente vai, por exemplo, ó, eu estou montando aqui uma estrutura analítica do projeto. Eu estou usando isso aqui para enxergar mais detalhe nas diferentes frentes de trabalho, né? Em princípio, essas caixinhas que eu estou gerando aqui vão ensejar a criação de cards aqui. E aí vão aparecer mais cards que vão ter etiquetas de naturezas diferentes eventualmente e tal, né? E aí a gente vai colaborando no dia a dia em torno desses cards aí. Tá? Mas assim, interação de tarefa é o que está aqui no Trello. Se alguém quer colaborar, vem aqui no Trello e descobrir o que tem para fazer. Se não tiver nada aqui, aí, enfim, aí você pode caçar outras coisas para fazer. Mas em tese, a minha expectativa é que se tem alguém que tem mão na massa disponível, né, tá querendo colaborar, se essa pessoa quer agregar o valor ao projeto, venha na coluna prioridade, tá? Outra coisa do Kanban que é relevante, a prioridade maior é do que está à direita, né? Exceção dessa coluna algum dia talvez, tá? Essa aqui não tem prioridade, tá? Mas ou seja, eu quero ajudar em alguma coisa. Então, primeiro passo é ver se tem alguma coisa aqui esperando, que esteja em andamento, que eu possa ajudar. Vídeo de apresentação, tá paradaço, ó. Posso me adicionar aqui, se eu sei editar vídeo, ou produzir, gravar, roteirizar e tal. Posso chegar aqui, meter a mão na massa, tiro ele do aguardando por fazenda e vou mandando bala. Se eu estou avaliando a possibilidade de me combinar com essas pessoas que estão executando coisas, então, prioridade maior, se tiver que escolher uma, é do que está em cima. Tá? Então, para mim, criar um nome da plataforma é prioritário em relação a esse site aqui? Talvez. Não tem tanta diferença, né? Então, mas esse aqui talvez seja mais importante de tudo. Criar um ambiente de conexão. Já está sendo feito, né? O site também acho que é mais importante agora do que o próprio nome, apesar do site ser genérico, né? Porque isso aqui é uma atividade para ajudar a operação já, né?
Então, assim, se alguém quiser cair matando em alguma coisa mais prioritária aqui, vem para cá ou para cá. Se não vai colaborar aqui, procura alguma coisa na prioridade que ela possa ajudar. Se não, procura alguma coisa na caixa de entrada que ela possa ajudar a trazer para prioridade. Mas é sempre buscando aqui. Não é assim esperar outras pessoas te chamarem para fazer. Tá? Eventualmente, como facilitador, eu posso alocar pessoas para as tarefas, né? Adicionando-as como membros. Mas eu eu estou procurando não fazer isso para justamente dar espaço para as pessoas tomarem a iniciativa. Né? Porque fica muito mais difícil trabalhar se precisar ficar uma pessoa dizendo para todo mundo o que todo mundo tem que fazer. Quem está interagindo, conversando nas reuniões, conversando no Slack e tal, sabe o que é prioridade, porque está na interação. Beleza, galera? Então, Beleza. acho que é isso a nossa reunião, né? Ok. Vou descompartilhar aqui. Tá? Vou parar a gravação agora, que aí esse material vai chegar pro resto da galera. Beleza? Beleza. Então,